Que bênção, né? Obrigado, pastorzão, pela oração intercessora, pela presença de apoio aqui. Vamos chamar o pastor Ideraldo. Pastor Ideraldo, abençoado. Tudo bem, querido? Graças ao bom Deus, né? Amém. Pastor Ideraldo, o senhor está onde agora? Em qual estado? Bom, eu sou goiano e trabalho aqui no bom estado de Goiás, rapaz. Olha que bênção, né? Eu estou na cidade de Uruaçu, acho que conhecida de muitos aqui pela Campal do Riachão, né? Tenho o privilégio de ser o pastor aqui nesta cidade, aqui nesta região. Já um abraço aí para os nossos irmãos aqui, que eu compartilho nos grupos da igreja aqui, o link, né? Nós estamos juntos aí. Mas você acredita que eu nunca fui no Riachão, moço? E moro aqui do lado, em Brasília, morei aqui a vida inteira, e essa notícia do Riachão sempre aparece como uma bênção, esse lugar aí, né? Que Deus faz uma obra linda aí quando o Riachão, a galera se reúne para adorar a Deus aí nessa área. Deixa eu confirmar aqui uma coisa, para não haver nenhuma confusão. Em Itararé, queridos, a data é 1, 2 e 3 de abril, tá? O primeiro final de semana de abril, você das imediações de Itararé, cidades vizinhas, se você puder estar conosco, será um momento de intenso pedido pelo batismo do Espírito Santo nesses 3 dias aí no distrito do pastor Fernando, nosso amigo de caminhada aqui. Pastor Ideraldo, amigão, Deus te use poderosamente, viu, querido? Ô, pastor, Deus seja louvado, viu? E por falar em Almeida, aí, aquele dia eu brinquei contigo, né? Nós dos Almeida aí. Mas eu tenho parte da minha família, rapaz. A gente tem um grupo aqui da família e eles, lá no grupo da família, eles compartilham sempre o link aqui. A minha família acompanha aí também, viu? Os Almeida, eu falei assim que a gente vai aumentando, né? Mas olha, é um privilégio e uma grande satisfação. Tem aqui vários amigos, né, que fazem parte aqui com vocês, conosco, né? Estamos juntos aqui a cada manhã e tem a satisfação aqui de ter o meu pastor também, pastor Abdoral, né? Alguns foram meus professor Gondim, colegas aí que estudamos juntos. Olha, é uma alegria imensa, tá? Aqui eu já fiz amizades, né, a irmã Marta, né, conheci, ela sempre acompanha aí, revejo amigos, né, e como amigos, né, eu queria convidar você a abrir comigo a palavra de Deus no livro de Êxodo. O capítulo é o capítulo 32, Êxodo, no capítulo 32, nós vamos começar a nossa reflexão aqui esta manhã. O pastor Wagner frisou bem na oração. Esse remédio aqui é um remédio que eu preciso, né? Mas nós estamos juntos aqui para entendermos essa necessidade, tá bem? Êxodo no capítulo 32, e eu vou ler com vocês aqui, a partir do verso 7, nós vamos ler aqui Êxodo 32, do verso 7 ao verso 10. A palavra de Deus diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto esse povo, e eis que é um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Moisés tinha passado dias incríveis no monte, sentindo a presença de Deus. No entanto, Deus agora diz para Moisés que ele deveria descer, pois o povo havia se corrompido, eles haviam se desviado. Queridos, aqui já começa um alerta. É muito fácil nos desviar. É muito fácil nos corromper. Precisa haver na minha e na sua vida um cuidado intenso, grandioso, porque a corrupção, o afastar de Deus é fácil demais.
Eu sei aqui que essa é a realidade minha, dos meus colegas pastores que aqui estão, anciãos, líderes de igreja. Nós, às vezes, vemos alguém que você está firme ali, está junto, e de repente a pessoa se afasta, né? Ela não quer mais saber de Deus, porque isso é uma fração de tempo se nós não nos cuidarmos. E a palavra diz que aquele povo que antes estava ali na presença de Deus, vendo as maravilhas de Deus, agora por uma fração sai o líder, agora Moisés, ele está ali vivendo a sua experiência com Deus, e agora Deus fala, Moisés, desce, porque o povo se afastou, eles se corromperam, eles agora levantaram uma nova adoração. Muito cuidado, porque é fácil demais afastar de Deus. É fácil demais afastar de Deus. Agora, Moisés desce, ele agora convida aquele povo a voltar à adoração, e depois de passar ali um momento, você sabe, tudo que acontece ali embaixo, Moisés agora novamente sobe o monte. Moisés, mais uma vez, ele sobe o monte. Mas agora, eu creio que diante de tudo aquilo que ele viveu, e até quem sabe, eu gosto de levar a minha imaginação, até quem sabe com medo que ele também pudesse em algum momento se afastar de Deus, Moisés agora ele tem um pedido especial. Moisés ele conhecia a voz de Deus. Ele tinha tido esse privilégio de ouvir a voz de Deus, né? Desde ali o episódio da sarça, quando Deus aparece para ele, ele conhecia a voz de Deus. Ele sabia quando era Deus falando ao coração dele. Mas agora, o pedido de Moisés é porque ele queria conhecer a face de Deus. Ele queria conhecer a face de Deus. Moisés, ele se coloca na condição de intercessor pelo povo. Quando eu e você estamos próximos de Deus, uma das características que desenvolve na minha vida e na tua vida é que nós passamos a ser intercessores. Nos preocupa. Quando nós vemos alguém nos afastando de Deus, nós não podemos achar normal, queridos. De repente alguém agora não quer mais saber de Deus, não está indo mais à igreja. Eu, de maneira muito especial, para mim não existe algo mais dolorido na igreja quando nós temos que remover um dos nossos membros. Alguém que é parte do nosso corpo. Isso deve doer, isso deve nos levar a chorar, deve nos levar a lamentar. Perder alguém que é parte daquele corpo ali que conviveu conosco. Muitas vezes nós achamos que estamos bem espiritualmente, olha, eu estou bem, está tudo tranquilo na minha vida, mas nós nos esquecemos que uma das características de estar bem com Deus é quando eu estou preocupado, né? Vou usar aqui uma linguagem comum que nós usamos aqui neste encontro, na sala 57, é quando eu estou preocupado com a salvação de alguém. Há um autor que ele chega a dizer que se eu não estou preocupado com a salvação de ninguém, se eu não estou procurando levar ninguém para o céu, eu estou indo para qualquer lugar menos para o céu. Porque aquele que está indo para o céu, ele está preocupado com a salvação de outro. E Moisés agora, esse homem de Deus, ele se coloca na condição de intercessor, ele clama a Deus no capítulo 32, no verso 11, ele diz o seguinte, Moisés, agora quando Deus diz, Moisés, eu vou destruir o povo, a palavra diz que Moisés suplicou ao Senhor, dizendo, por que acende a tua ira sobre o teu povo, que o Senhor tiraste lá da terra do Egito, com grande força, com grande poder, o que eles vão dizer do Senhor? E agora, se você continuar vendo que Moisés chega a dizer para Deus, Senhor, por favor, se o Senhor for para agora castigar o povo, riscar o povo, então também tira o meu nome. É uma condição de intercessor. E quando ele volta para a presença de Deus, vamos avançar aqui um pouquinho na palavra, e nós vamos chegar aqui ao capítulo 33, a partir do verso agora 18, capítulo 33, o verso 18. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Rogo-te que me mostres a tua glória.
E a palavra continua dizendo: respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verá. O pedido de Moisés: Senhor, eu quero ver a tua face. Eu quero te contemplar, eu quero ver o teu rosto. Deus agora diz: Moisés, isso eu não posso fazer, porque no momento que você contemplar a minha face, você vai ser destruído. Mas eu tenho algo que eu posso fazer por você. Eu vou passar, você vai ficar em uma rocha, vai haver ali uma fenda, uma rachadura, e você vai ficar. Quando eu passar, você vai ter a oportunidade de me contemplar, a minha glória vai ter passado. É como se Deus tivesse dizendo: Moisés, você vai me olhar pelas costas. Queridos, Moisés tinha visto a sarça ardente. Moisés, ele tinha visto as pragas que caíram sobre a terra do Egito. Moisés tinha visto a água sair da rocha. Moisés tinha visto o mar se abrir. Moisés tinha visto a derrota dos seus inimigos ali, quando o mar fechou e todo o exército de Faraó foi derrotado. Moisés tinha visto o maná cair do céu. Moisés tinha visto as codornas aparecerem para alimentar o povo. Moisés tinha visto ali a serpente que foi levantada e curou as pessoas. Moisés tinha visto feitos extraordinários de Deus. Eu estou dizendo aqui alguns dos que estão relatados na Bíblia, mas eu creio que muitos outros Moisés tinha contemplado a vara de Arão que florescera. Moisés tinha visto coisas extraordinárias, a cura da lepra, muitas coisas maravilhosas. Mas eu tenho uma convicção e uma certeza: a experiência mais extraordinária da vida de Moisés não foi o mar se abrindo. A experiência mais extraordinária da vida de Moisés não foi o maná caindo do céu, não foram as codornas vindo para alimentar o povo, não foi a água amarga se tornarem doce. A experiência mais extraordinária da vida de Moisés foi ele contemplar a glória de Deus. Não pode haver uma experiência maior do que esta. Não que seja errado nós clamarmos por milagre, nós orarmos pela cura de alguém, e nós devemos assim fazer. Não que seja errado agora nós orarmos por um bem, por uma casa, por um concurso. Eu vejo aqui vários pedidos, alguns entram em contato comigo e nós oramos, mas, queridos, a nossa maior experiência não é essa. A nossa maior experiência não é o milagre da cura, a nossa maior experiência não é ser aprovado em um concurso, a nossa maior experiência não é conseguir o emprego que tanto desejávamos. A nossa maior experiência deve ser o nosso encontro com Deus. Na vida de um cristão, na vida de um filho e de uma filha de Deus, não pode haver uma experiência maior do que esta. Eu fico pensando, se alguém chegasse para você e perguntasse assim: que coisa mais extraordinária Deus fez na tua vida? Eu sei que muitos de vocês aqui, quem sabe, diriam, olha, quem sabe foi um casamento que Deus conseguiu para mim, eu orei, Deus mandou um companheiro, a companheira. E isso é maravilhoso. Um filho, como no meu caso aqui, que no primeiro momento os médicos disseram que nós não teríamos filho, e depois veio o filho. Que bênção, que momento extraordinário. Mas, queridos, essas coisas são maravilhosas. Mas nada é maior do que termos esse encontro especial com Deus. Nada é maior do que esse momento aqui. Quando eu e você estamos buscando a presença de Deus, quando eu e você estamos buscando a face de Deus, contemplar a glória de Deus, esta é a experiência mais extraordinária que nós podemos viver. E essa experiência, ela não se limita, não tem a ver com posição social, não tem a ver com, muitas vezes, a questão de conhecimento, porque tem uma formação. Essa experiência, querido, está à disposição de todos. Todos nós podemos viver esta experiência com Deus, essa experiência de ver a face de Deus. E
aqueles aqui que estão acompanhando, que já estão comigo aqui, os que são irmãos aqui do nosso distrito, por onde eu passei, que tive o privilégio de ser pastor em outros 2 distritos antes, Jussara, e também ali na minha cidade natal de Rio Verde. Eu quero deixar se você tivesse que gravar, pastor, eu não vou conseguir gravar tudo que você falou, mas eu queria deixar algo no teu coração. Se tivesse que gravar algo, lembre-se disso aqui, olha. Nada é mais sublime em nossa experiência cristã do que o nosso encontro com Deus. Nada é mais sublime em nossa experiência cristã do que o nosso encontro com Deus. E, queridos, o fato de encontrarmos com Deus não nos torna prepotentes, não nos torna arrogantes, porque alguns querem arrotar esse encontro, essa santidade, achar que são melhores do que os demais. Queridos, quando Moisés sai da presença de Deus, ele não conseguia perceber o que estava acontecendo, mas quando ele desce, depois de ter esse vislumbre da glória de Deus, quando Moisés desce, se você continuar aqui no capítulo 34, a partir do verso 29, Moisés agora desce do monte, e a palavra diz o seguinte, que quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés, ele não tinha noção do que estava acontecendo. Ele estava satisfeito, alegre, radiante, feliz da vida do seu encontro com Deus, mas ele não tinha noção do que estava acontecendo. Ele não se dava conta da maravilha do encontro com Deus, daquilo que, uma vez que eu tenho um encontro com Deus, do impacto desse encontro com Deus nas pessoas que estão ao meu redor, naquelas que eu vou entrar em contato. Olha o que acontece agora. A palavra do Senhor diz que quando ele desceu, ele não sabia que o rosto dele resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, a pele do seu rosto resplandecia e eles ficaram com medo de chegar perto de Moisés. Eles temeram a Moisés pela presença de Deus na vida dele, pelo encontro que ele tinha tido com Deus. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação, e agora eles vieram, todos os filhos de Israel, e agora eles fizeram um pedido a Moisés. Olha aqui agora, o verso 34, eles disseram o seguinte, Moisés, coloque um véu. E agora Moisés tinha que ter um véu no seu rosto, porque eles não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, porque Moisés havia tido um encontro especial com Deus. E queridos, mais adiante na história, Jesus vem. Ele vem. E quando Jesus veio a esse mundo, ele faz um pedido todo especial para mim e para você. Ele está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ele diz o seguinte, a partir do verso 14, assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. O chamado de Deus para mim, o chamado de Deus para você, para cada um de nós, é para que nós brilhemos. Aí você vai perguntar, pastor, mas que brilho é esse? O brilho que eu não tenho. O brilho que você não tem, mas o brilho que eu e você somos chamados, é o brilho do nosso encontro com Deus. É o brilho do nosso encontro com Deus, de passar os momentos na presença de Deus. Quando eu e você passamos os momentos na presença de Deus, quando nós vivemos uma vida de comunhão com Deus, quando nós buscamos o nosso relacionamento com Deus, agora quando nós saímos, as pessoas elas verão a glória de Deus refletida na minha e na tua vida. Não sei se você já viveu essa experiência, eu creio que sim, louva ao Senhor por isso, né? Mas às vezes alguém chega até você e diz o seguinte, olha, normalmente as pessoas têm o hábito de dizer assim, olha, você é crente? Já passou essa experiência? Alguém diz, você é crente? Eu estou vendo alguns já aqui balançando, né? Você é crente, você é cristão? Aí a gente pensa, mas por quê? Não sei se você já fez essa indagação, né? Porque às vezes a gente olha e fala assim, bom, hoje eu estou vestido igual a todos, né, que estão aqui,
parece que o meu cabelo, né, não tem nada de diferente dos demais que aqui estão, e em algum momento a gente até fica pensando, por que as pessoas estão fazendo essa pergunta para nós? Eu estava em uma cidade, alguns de vocês, quem sabe, são dessa região, quando eu fui fazer a minha ali a gente tem no terceiro ano na faculdade de teologia, a gente tem um estágio, e eu fui para uma cidade chamada Santana dos Garrotes, no estado da Paraíba, e eu fui lá com a missão de plantar uma igreja. Queridos, como o pastor bem colocou aqui, eu sou falho e pecador como todos, qualquer um de vocês aqui, não estou falando isso para engrandecer, para ser melhor do que ninguém, não é isso. Mas eu me lembro que eu me levantava ali todas as manhãs e colocava o nome das pessoas que eu estava estudando a Bíblia com elas, né? E a gente orava, né? Buscava Deus, e aquele encontro com Deus, e quem mora na Paraíba, naquela região aqui, até sofre um pouco mais, né? Porque na Paraíba o sol, quando é 4 horas, às vezes às 4 horas, que é um horário que normalmente eu tenho o hábito de acordar, lá tinha dia que eu acordava e já tinha sol. Já estava claro, né? E aí, então, às vezes eu tinha que acordar até um pouco mais cedo. Mas um dia eu estava andando ali e, de repente, uma senhora atravessou a rua. Eu estava de um lado da calçada e ela atravessou do outro lado da calçada. E quando ela chegou, ela disse assim para mim, assim, olha... Ela começou a me questionar quem eu era, de onde eu tinha vindo, o que eu estava fazendo ali na cidade. E aí nós fomos conversando, né? E aí, de repente, no meio da conversa, ela falou algo para mim que mexeu no meu coração, assim, que me deixou algo maravilhado. Ela disse assim, olha, quando eu olho para você, eu vejo um brilho especial, você tem uma luz especial. Eu fiquei assim pensando, né? E saí dali, até aquele momento não havia preparado essa mensagem aqui ainda, né? Mas um dia preparando essa mensagem, eu falei assim, olha, eu entendi de onde aquela senhora viu aquele brilho. Queridos, não é meu, ele não é seu. É o brilho do nosso encontro com Deus, quando nós passamos esse tempo na presença de Deus, quando nós clamamos a Deus pela salvação de pessoas, quando nós estamos ali intercedendo, e agora nós saímos e as pessoas começam a perceber a luz da presença de Deus em minha vida e na tua vida. Por isso Deus diz assim, brilhe a vossa luz diante dos homens. E que luz é essa? A luz do nosso encontro com Deus. Por isso Paulo, ele diz o seguinte, que contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. E talvez a questão é, pastor, mas como que eu posso saber se eu estou brilhando, né? Como que eu sei se essa luz está brilhando em mim? E aí o próprio Cristo nos ajuda a identificar isso. Vamos agora lá em Mateus, no capítulo 5. Mateus, no capítulo 5, nós vamos agora continuar aqui, como que Jesus diz que a nossa luz ela vai brilhar. Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 14, Jesus diz assim, olha, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. A nossa luz para o mundo se reflete através das nossas boas obras. Por isso, queridos, a grande questão, a grande pergunta que nós precisamos fazer é como nós estamos refletindo essa luz? Será que nós estamos nos portando bem em nossos negócios? Será que a maneira que eu lido com os meus negócios refletem a luz de Deus? Será que a maneira que eu lido com estas ferramentas aqui, redes sociais, será que o meu Facebook, o Instagram, o WhatsApp, e todas essas ferramentas que são extraordinárias para a pregação do Evangelho, será que elas refletem a Deus? Será que a minha maneira de falar mostra Deus?
Será que os meus relacionamentos, eles mostram a Deus? Será que os meus vizinhos, através da maneira com que eu trato a minha esposa, com que eu trato os meus filhos, será que eles conseguem perceber Deus na minha vida? Os meus colegas de trabalho, eles conseguem ver Deus através das suas boas obras? Será que os meus colegas de faculdade, os meus colegas da escola, será que eles conseguem perceber Deus na minha vida? Na palavra, nós aqui estamos olhando para Moisés. Na palavra, nós temos alguém que não queria parecer com Cristo. Ele não queria parecer com Cristo. Foi Pedro. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 69. Pedro, ele andava com Jesus. Pedro ouvia as palavras de Jesus, ele tinha visto os milagres de Jesus, ele tinha ouvido as orações de Jesus, e por andar junto com Jesus, contemplando a Jesus, ele agora se parecia com Jesus. Ele se parecia com Jesus. Por isso a palavra do Senhor diz que quando ele estava ali no pátio, quando eles olharam, as pessoas viram que aquele homem era um dos que andavam com Jesus. E agora, quando encontraram Pedro, eles agora disseram, olha, esse aí fala igual eles. Esse aí, a maneira dele se portar, a maneira dele agir, é igual a dos cristãos. Ele se parece, a fisionomia dele lembra o Jesus, ele lembra o Cristo. Mas Pedro, ele disse, não, eu não pareço, eu não falo, eu não sou um deles. Pedro quis negar a Jesus, porque ele não queria que a luz refletisse sobre as pessoas, porque naquele momento ali, ele estava com medo. E uma das características das pessoas que saem da presença de Deus, elas querem de certa forma, elas não querem mais parecer com os cristãos. Porque às vezes nós temos uma linguagem, né, uma maneira de falar, nós temos muitas vezes uma maneira de nos vestir, uma maneira de nos alimentar, e tudo isso é a maneira também que nós refletimos a Cristo para o mundo, tudo isso é a maneira que a nossa luz brilha para o mundo. E agora muitos, quando saem da presença de Deus, quando não querem mais se envolver com Deus, ela agora, de certa forma, talvez até sem raciocinar ou sem pensar, mas ela agora quer dizer, olha, eu não pertenço mais a esse grupo. E agora ela começa a se alimentar daquilo que a palavra de Deus disse que não devia. Agora ela começa a frequentar lugares onde a palavra de Deus diz que ela não deveria frequentar. Agora ela começa a se vestir da maneira que a palavra de Deus diz que ela não deveria se vestir. Porque ela quer mostrar, olha, eu não faço parte mais, eu não pertenço mais, eu não sou mais parecido com Jesus. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero que vocês olhem para mim e vejam o Cristo na minha vida. Mas, queridos, se as pessoas elas não contemplam Cristo, é porque eu não tive um encontro com Ele. Se as pessoas não olham para você e não veem você como um cristão, se elas não conseguem perceber que você é um filho e uma filha de Deus, é porque você e eu não estamos tendo verdadeiramente um encontro com Deus. Porque o nosso encontro com Deus vai refletir na vida daqueles que estão ao nosso redor, naqueles que nós vamos entrar em contato. Então você agora vai pegar o ônibus e quando você estiver no ônibus, as pessoas vão olhar e ver que tem algo diferente em você. Agora você vai para o comércio, você vai ao mercado e as pessoas vão olhar isso no teu semblante, você vai sair, vai para a escola e eles vão perceber isso, vai para a faculdade, aonde você for, elas verão que você teve um encontro especial com Deus. Por isso, se nós não estamos parecendo cristãos, se não estamos, as pessoas não estão percebendo isso em nós, é porque nós não estamos tendo verdadeiramente um encontro com Deus. E o apelo de Deus, o convite de Deus, a necessidade de Deus é de homens e mulheres, jovens, adultos e crianças. Que como diz aquela canção, eu aprendi lá no departamento infantil da igreja, né? Minha pequena luz, vou deixar brilhar.
Vou brilhar, brilhar. Mas, pastor, que luz é essa? Que brilho é esse? É o brilho do teu encontro com Deus, é o brilho do meu encontro com Deus. Eu e você precisamos ser percebidos, percebidas, pessoas percebidas, como pessoas que tiveram um encontro especial com Deus. Mas para isso você precisa buscar a face de Deus. Você precisa clamar. Moisés, ele pediu, ele agora implorou: Senhor, eu preciso ver a tua face, eu preciso contemplar a tua glória. Eu preciso desse encontro. E eu fico imaginando, querido, se essa for a angústia do nosso coração. Senhor, eu quero o milagre, eu quero que aconteça a conversão da minha família, mas você já imaginou que a conversão da sua família passa pelo teu encontro com Deus? Porque quando você tiver um encontro verdadeiro com Deus, quando a luz de Deus brilhar na tua vida, agora você vai andar pela tua casa e a tua família vai perceber, o teu esposo vai perceber, os teus filhos irão perceber, a tua esposa vai perceber, os teus pais, teu irmão, teu tio. Algumas pessoas querem a conversão dos familiares, dos amigos, mas nós nos esquecemos que o chamado de Deus é para que uma vez que nós tenhamos o nosso encontro com Deus, a nossa luz brilhe para eles. Esse é o apelo de Deus, queridos. Esse é o convite de Deus. Assim brilha a luz de vocês. Assim brilha a sua luz. A sua luz deve brilhar diante dos homens, para que eles vejam as boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Alguns que estão aqui, que me conhecem, tem um grande amigo, né, que inclusive ele que me apresentou aqui a sala 57, o Geias. Ele, não sei se ele está por aí, ele mora em Palmas. Mas os meus amigos familiares aqui conheceram a minha mãe. E tem uma tia, talvez ela está até por aí, a minha tia Aparecida. E uma vez teve uma série de conferências na cidade, ali de Rio Verde, e o obreiro William, meu amigo, ele foi lá fazer uma visita para minha tia, e ele chegou para ela, e ali resumindo a história, ele disse, ela queria ser batizada. E ele disse assim: olha, minha irmã, mas a senhora ainda tem que fazer os estudos, né? Porque a igreja tem princípios, ela tem regra, nós temos a questão da observância dos mandamentos, no que diz respeito ao sábado também, nós entendemos que todos eles são válidos, nós temos a questão da alimentação e tudo mais. E ela disse algo interessante, né? Ela disse assim: olha, eu já tenho visto isso na vida da madrinha, que era a minha mãe. Se a minha tia tiver aí, ela vai se lembrar dessa história. Sabe, queridos, a minha mãe, não sei, né, a minha tia não me falou isso, se em algum momento a minha mãe sentou para dar um estudo bíblico para minha tia. Eu creio que não. Até porque a minha tia tinha a fé dela, ela era católica, né, e dentro da fé dela, mas, queridos, durante os anos de convivência, a minha mãe, que hoje já descansa no Senhor, que eu vou encontrá-la na eternidade, a minha mãe refletiu a luz de Cristo, a luz do encontro dela com Deus. E a minha mãe, olha que, eu até costumo brincar que eu tenho um problema sério, porque eu já acordo de manhã, mas a minha mãe, nunca eu acordei antes dela. E todas as vezes que eu acordava, eu encontrava a minha mãe com a Bíblia, o inário, a lição da escola sabatina, a meditação, ela procurando ter o encontro dela com Deus. E no encontro dela com Deus, ela conseguiu refletir a luz de Deus. A luz de Deus brilhou na vida dela e alcançou a vida da minha tia, e eu creio que de mais pessoas. Eu estou contando essa experiência aqui para vocês. Mas, queridos, isso é algo que não tem em nós. Eu não tenho essa luz, você não tem essa luz, mas nós a adquirimos quando nós temos o encontro com Deus. Moisés, ele adquiriu quando ele teve o encontro com Deus. Por isso eu tenho 2 apelos para fazer para você aqui nesta manhã. O primeiro deles, queridos, é que você não tenha medo de ser parecido com Jesus. Não tenha medo de ser parecido com Jesus. Não tenha medo, às vezes, de ser taxado até, de certa forma, de estranho, né?
Porque às vezes as pessoas olham, esse camarada é meio estranho, né? Não come certa coisa, não vai em certo lugar. Não tenha medo disso. Pedro não queria ser parecido com Jesus, porque ele estava com medo. Por isso eu faço esse apelo para você, não tenha medo de ser parecido com Jesus. Pastor, mas como eu me torno parecido? Como a luz de Deus brilha na minha vida? E agora esse é o meu segundo apelo, em nome de Jesus. Procure ter o teu encontro com Deus. Procure ter o teu encontro com Deus. Eu louvo ao Senhor por este grupo aqui que se reúne cada manhã para ter um encontro com Deus. E eu fiquei muito satisfeito. Nós começamos aqui no nosso distrito, né? Um grupo era presencial e depois veio a pandemia, nós acabamos nos reunindo pelo WhatsApp, alguns vão se lembrar aqui, nós tínhamos ali a sala 67, e um dia alguém me mandou o link da sala 57, eu falei, rapaz, eu vou ver esse negócio aqui, né? E aí um dia eu fui lá olhar, e aí a sala 67 cresceu, né? Porque eu falei, rapaz, é muito maior do que eu estava pensando, né? São várias pessoas que também estão desejosos de buscar a Deus, de ter esse encontro com Deus, de se tornarem parecidos, de serem luz, de refletirem a luz do encontro com Deus. Lembra-se, queridos, Moisés não tinha luz própria. Moisés não era bonzinho, porque algumas pessoas dizem assim, não, eu sou bonzinho, Moisés não era bonzinho. O que Moisés tinha era a luz do encontro dele com Deus. E é o que eu e você precisamos ter. A luz do nosso encontro com Deus. Na fenda da rocha, clamando, suplicando, ele conseguiu. Ele viu a glória de Deus. E depois de ter visto a glória de Deus, ele agora conseguiu transmitir essa glória. E ela foi tão intensa que as pessoas temeram a Moisés, porque quando eles olhavam para Moisés, eles não viam apenas um homem, eles viam alguém que teve um encontro com Deus. Quando as pessoas olharem para você nesse dia, elas precisam ver um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, que teve um encontro com Deus. A luz do teu encontro com Deus. Mas eu estou falando isso para esse dia, mas, queridos, isso precisa ser repetido amanhã, sexta e sábado e domingo, cada dia. Nós precisamos ir à presença de Deus, ter um encontro com Deus, para que a nossa luz possa brilhar. E eu termino lembrando, né, se você tivesse que guardar uma frase desta mensagem, que eu queria que você colocasse no teu coração, é que nada, nenhum milagre, nenhum feito, nada pode ser mais extraordinário na minha e na sua experiência cristã do que o nosso encontro com Deus. E aí? Você quer viver essa experiência? Eu estou falando para alguns aqui e eu sei que você já vive isso. Você às vezes se assusta, né, quando as pessoas perguntam para você se você você é crente, você é crente, sem entender, mas quer dizer, porque eles estão vendo Deus na tua vida. Eles estão vendo Deus na tua vida. Mas talvez eu estou falando para alguém que não está vivendo ainda essa experiência. Talvez eu estou falando para alguém que não está vivendo essa experiência. Por isso eu apelo ao teu coração em nome de Jesus, em nome de Jesus. Procure a experiência do encontro com Deus. Procure a experiência do encontro com Deus. Para que você possa refletir através das suas atitudes, as pessoas possam ver Deus na sua vida. E você não tem ideia do impacto que isso pode causar. Moisés não tinha ideia, ele não estava tendo consciência do impacto que o encontro dele com Deus estava causando na vida daqueles que estavam ao seu redor. E talvez também nesta manhã, eu estou falando para alguém que já viveu essa experiência. Você já teve um encontro com Deus. As pessoas já viram Deus através da sua vida. Mas hoje você tem procurado, quem sabe como Pedro, a não parecer mais como um cristão. Eu quero te fazer um apelo em nome de Jesus, volte. Volte. Deus precisa de você. Deus quer você refletindo a luz dele. Meu amigo pastor Ivaí, Deus quer você refletindo a luz dele, por onde você andar, por onde você passar.
Os teus vizinhos precisam ver isso. A tua família precisa ver isso, queridos. E eu vou fazer aqui um apelo agora como pastor, e creio que meus colegas pastores aqui vão concordar comigo. Queridos, a igreja de Deus está precisando desses homens e mulheres que reflitam a glória do encontro com Deus. E aí? Em qual dessas 3 situações você se enquadra? Você já tem tido esse encontro com Deus e quer permanecer? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Você, quem sabe, agora, pastor, eu não tive essa experiência ainda, e você quer ter, eu louvo ao Senhor também e vou orar por você. Vou orar por você. E quem sabe você talvez teve essa experiência em algum momento da tua vida, mas por alguma circunstância que não importa qual é, você hoje não tem conseguido refletir a glória de Deus. Eu quero orar também, para que você volte a ser luz, para que você volte a brilhar, para que na escola você brilhe, para que na faculdade você brilhe, no trabalho, no mercado, no ônibus, na loja, na igreja, por onde você andar, para que você brilhe. Mas para isso, lembre-se, Moisés teve um encontro com Deus. Meu pastor Wagner, eu posso orar nesse momento? Amigo, esperei que você me perguntasse isso, rapaz. O Espírito já trabalhou no teu coração. Hein? Quando você estava falando, a frase "você é a parte visível de Deus" não saiu da minha cabeça, né? A nossa luz vai brilhar através das nossas ações semelhantes às de Cristo. Não tem outro jeito não, pastor. Não tem outro jeito. É quando você sai e representa Jesus. Como representante, você trabalha para que Cristo seja visto através de você. Por isso a frase, né? Você é a parte visível de Deus. É bem aí, nesse lugar, né? E aí vai lá para a nossa quase 20ª atividade espiritual. Sair todo dia e praticar atos de bondade. Além da pregação intencional da palavra, né? Aí tem um vídeo, pastor, que logo depois dele eu gostaria que o senhor orasse. Não é um vídeo produzido por igreja, mas reflete muito bem isso, que é uma pessoa cheia da luz, né, do Espírito Santo no coração. E como essa pessoa é notada na comunidade, que influência ela causa na comunidade com essa luz transformadora, primeiro nele, desse encontro, e depois sendo desaguada nos outros. Eu já passei esse vídeo aqui, nós vamos passar de novo para relembrar como é que essa luz transforma o ambiente. Olha que coisa interessante.
Entendeu, pastor? Esse negócio, sabe? Eu, enquanto pensava aqui, Jorge Netti, pastor, como é que alguém banhado de sangue passa desapercebido andando na rua? Se eu visse alguém agora banhado de sangue, pastor, da cabeça aos pés, passaria desapercebido? Não tem como, né? Como é que nós, que dizemos que fomos lavados no sangue do Cordeiro, passamos desapercebidos? Como é que os nossos jovens entram e saem da faculdade e pode ser que nada aconteça naquela classe, naquele lugar? Como é que os nossos irmãos moram há tanto tempo na mesma rua e nada acontece naquele lugar? Como é que a gente trabalha naquele lugar há tanto tempo e nada acontece ali? E nós afirmamos, fomos banhados pelo sangue de Cristo, andamos banhados pelo sangue de Jesus. Como ser invisível? Se isto está acontecendo com você, irmão, que está aqui, reveja o seu cristianismo. Não dá para ser invisível alguém que anda banhado de sangue. Não dá. A irmã disse aqui no chat, pastor, obrigado pela mensagem, eu quero muito esse encontro. Esse encontro está à distância de apenas uma fala. O Espírito Santo está à disposição da senhora hoje, à minha disposição, só recebê-lo e você verá a face de Deus na fenda da rocha da sua vida, amada. Pode acontecer hoje. Pode acontecer hoje. Pastor, você pode orar, querido? Nosso pastor, para que essa seja, né? E que nós realmente sejamos, né, a parte visível de Deus. Mas só lembrando que isso só será possível se nós tivermos esse encontro. Eu quero orar por esses 3 grupos aqui, aqueles que já estão vivendo essa experiência, para que ela se fortaleça, se intensifique cada vez mais. Aqueles que ainda não viveram, mas que em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo que está à tua disposição, você consiga viver essa experiência. Porque, queridos, o dia que você viver, como você não vai querer viver outra coisa, você não vai se preocupar com mais nada, tudo mais vai ser periférico. E quero orar por você que, quem sabe, um dia viveu, mas por alguma circunstância, hoje você não está conseguindo mais, mas Deus te colocou aqui esta manhã para te restaurar, para que você volte a brilhar. Bondoso Pai, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me concedeu nesta manhã, de transmitir a tua santa palavra. Eu sou um vaso imperfeito, Senhor, mas a mensagem do Senhor, ela é perfeita. E Deus, Espírito Santo, mais uma vez eu lhe peço que aquilo que não foi possível transmitir na linguagem humana, mas que a tua obra se realize na vida de cada um dos teus filhos. Nós queremos ser a parte visível de Deus, mas isso só será possível se nós tivermos esse encontro verdadeiro com Deus. E agora, Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos que já têm vivido essa experiência. E louvado seja o teu nome, porque nós temos visto bonitos testemunhos, lindas histórias de filhos e filhas do Senhor que têm experimentado esse encontro e têm saído e têm refletido através das obras, através das boas obras. As pessoas têm visto o Senhor na vida desses teus filhos e muitos têm entregado a vida a ti através desses teus servos. Pai querido, eu quero orar por alguém que, quem sabe, está aqui esta manhã e está buscando. Essa pessoa está clamando, ela está sedenta, ela quer viver essa experiência. Deus, Espírito Santo, venha de forma intensa, extraordinária, porque essa é a vontade do Eterno. Venha, Pai, cuide, tome a vida dessa pessoa por completo, para que ela viva essa experiência maravilhosa e que, uma vez que ela reflita a luz que vem do encontro contigo, que ela agora não consiga mais procurar outra experiência na sua vida, que nada seja maior, que nenhuma busca seja mais intensa do que essa busca de brilharmos, de sermos semelhantes ao Senhor. E bondoso Pai, quem sabe alguém está orando aqui e um dia brilhou, um dia
pregou, um dia cantou, um dia viveu essa experiência extraordinária com o Senhor, mas por alguma circunstância se afastou e, quem sabe, procurou de todas as maneiras, ou tem procurado, não mais parecer contigo, mas o Senhor colocou ela aqui esta manhã para lembrá-la, para fazer com que ela se lembre que ela foi chamada por ti para refletir a tua luz. Bondoso Pai, e que nesta manhã, através desta oração, Deus Espírito Santo, que o Senhor alcance esta vida, e esta vida volte a brilhar, volte a refletir, como diz a canção, que a pequenina luz nós deixemos brilhar, brilhar, brilhar. Pai, nos dê cada dia mais anseio pela tua presença. Nos coloque, desperte em nosso coração esse desejo, que nós não busquemos porque muitas vezes nós buscamos tantos outros pedidos, fazemos tantos outros clamores ao Senhor, não que isso seja errado, Pai, mas que o nosso maior desejo seja brilhar, seja fazer a tua luz brilhar em nossa vida. Que nós sejamos realmente, por onde andarmos, a parte visível de Deus. Esta é a oração que faço ao Senhor, sabendo que não temos mérito, mas o fazemos em nome de Jesus. Amém. Aê, servo de Deus. Pastor Ideraldo, eu amo o senhor, meu amigo. Eu preciso do senhor para ser feliz. O senhor é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque o senhor existe, viu, Goiano? Pastor, eu também o amo, também amo os meus irmãos aqui. E eu creio mais em Deus porque cada um de vocês existem na minha vida, pelas orações. Pastor Misael colocou aqui, né, como é gostoso a gente receber orações, né, como é bom, e que Deus continue fazendo o amor de Cristo renascer, né, também lhe amo, meu amado. Amém, Deus seja louvado. O Geias, que te mandou o link. Geias, um grande amigo, rapaz. Geias Marques é meu amigo, rapaz. Foi meu ancião na igreja de Palmas Central, meu primeiro ancião, açaizeiro lá em Palmas, uma bênção na minha vida, família, esposo, os 2 filhos, são pessoas que a gente ama demais da conta. O Geias é o que a Bíblia, para mim o Geias é o que a Bíblia diz o seguinte, aquele amigo que é mais chegado que um irmão, ele é esse, né? Ele está aí na sala todo dia, uma bênção. Quando a gente tem um tempinho, a gente sempre ora junto. Nosso amigo. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Tenha um grande dia na presença de Deus, viu? Amém. Sabe, foi falado aqui, querido, sobre o ministério da intercessão pelos pastores. E a Val está na sala já tem algum tempo, ela testemunhou aqui na sala, e Deus levantou no coração dela o desejo de fazer um trabalho de intercessão pelos pastores. Olha só que, como diria alguns, né, que audácia, orar pelos pastores, né, Val? Bom dia, tudo bem, Val? Abre aí o seu áudio. Bom dia a todos. Bom dia, seu João. O senhor está bom, senhor? Bom dia, estou bem, graças a Deus. Aí, você sabe por que eu estou orando, né, irmãozinho? Não vou dizer nada, não. Essa água tem que balançar, e tem que balançar logo, meu amigo. Você sabe que eu tenho aqui no distrito um moço igual, uma experiência parecida com a sua. Ele é vigilante também. Ele frequenta a igreja conosco, já assistiu muitas vezes a sala, esposo da Ana Cláudia, uma pessoa assim, gente boa demais. Ela que teve a ideia do Zoom junto com os irmãos logo depois da pandemia, que originou o movimento da sala na internet. E o esposo dela também é um vigilante que, por conta do sábado, ainda não é adventista. Eu espero que você perca seu emprego logo, irmão.
Vamos dizer, desculpe, irmão, desejando mal para o irmão, não é. Não quero desejar o mal, amigo, mas. Eita, tem que acontecer logo isso, né, varão? Tem que acontecer logo isso. Tem um texto aqui, Val, que eu quero ler, de Jeremias 3, verso 15, e o pastor Mizar, vou chamar o senhor depois, pastor, para o senhor dar o testemunho desse ministério de oração da Val, e eu quero que o nosso momento seja esse de oração agora, que vai servir como nosso testemunho aqui. Jeremias 3, verso 15 diz: Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com sabedoria. Jeremias 3, verso 15. E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Eu quero falar ao seu coração, amado, você que está adorando conosco agora, que é ovelha. Eu também sou ovelha. Deixa eu falar com você, amado, que está aqui agora, que me ouvindo, me adorando a Deus agora, que do jeito que você tem fraquezas, eu também tenho. Você que está adorando a Deus aqui conosco agora, você tem momentos que você não quer ver ninguém, que você está triste, e você deseja apagar a luz assim, ficar em silêncio? Eu também tenho. Você que está adorando a Deus aqui agora comigo, você tem problema com os seus filhos? Eu também tenho. A minha tem 22 anos. É psicóloga agora, né? Mas no segundo ano da faculdade da minha filha, eu tive que ir lá, na Bahia. Passei uma semana lá. Porque ela foi criada embaixo da asa. E quando ela chegou, muito bonita, não é porque é minha filha, mas ela é uma moça bonita de dentro para fora. Estou falando da beleza física, não. Inocentezinha, sabe? Os meninos gostaram da chegada dela e começaram a dar pressão na minha filha. Eu fui lá salvar a vida dela. Fui lá salvar a vida dela. Saí daqui de carro lá para a Bahia, passei uma semana, pedi autorização do campo. O pastor Marcos gentilmente me permitiu que eu fosse. Então, você tem problema com os filhos? Também tem. Exatamente. O pastor é tão ovelha como você. E às vezes eu percebo que tem se tornado, não sei se os colegas que estão aqui têm percebido isso, tem se tornado cada vez mais difícil pastorear as ovelhas do Senhor. Cada vez mais difícil. As pessoas estão muito resistentes a direcionamento, né? Questionam tudo. Questionam tudo. Hoje em dia, tudo é questionável, né? E tem se tornado cada vez mais difícil conduzir o rebanho do Senhor. O seu pastor não será perfeito. Entenda isso, entende? Seu pastor não será perfeito. E aí vai uma lembrança. Você também não. Porque às vezes eu sinto que as pessoas olham para nós e que nós não temos a possibilidade, como qualquer outro ser humano, de errar, de falhar. Então, o pastor é um ser humano. A diferença entre você, ovelha, e eu, pastor, sabe qual é? É o tamanho da prestação de contas que nós vamos fazer diante de Deus. Essa é uma diferença básica, sabe? Porque o Senhor me separou esses pastores que aqui estão, os que estão no YouTube, os que estão em todas as igrejas no Brasil e fora. O Senhor separou esses pastores com unção de mãos. A gente agora vai e cuide do rebanho. Então, eu tenho responsabilidade de cuidar do rebanho.
E o Senhor vai me cobrar cada alma, ovelha que Ele colocou sob minha direção. Eu sei disso. E eu me esforço todo dia para fazer a obra de Deus no máximo que eu posso, mas ainda é pouco porque a demanda é muito grande. Mas, sendo um ministério para todos os crentes, eu quero lembrar, você também tem ovelhas, você passa a ser pastor imediatamente quando aceita Jesus. Tem outras pessoas para você cuidar também. Mas como eu fui separado por imposição de mãos, essa responsabilidade ela é aguda, sabe? Aqui diz assim, ó, Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, 115.2, diz assim: todo verdadeiro pastor sente pesada responsabilidade pelo progresso espiritual dos crentes entregues ao seu cuidado. Um profundo desejo de que sejam cooperadores de Deus. Ele sente que da fiel execução da tarefa que Deus lhe entregou depende, em uma grande medida, o bem-estar da igreja. Isso não é responsabilidade da ovelha, é responsabilidade do pastor. A ovelha deve proporcionar bom ambiente na sua igreja, claro que sim, mas o pastor é uma responsabilidade grande. Fervorosa e incansavelmente busca inspirar os crentes com o desejo de salvar pessoas para Cristo. Lembrando-se de que cada acréscimo à igreja representa mais um instrumento para dar a conhecer o plano da redenção. Então, o pastor, ele fervorosamente e incansavelmente busca inspirar os crentes com o desejo de salvar pessoas para Cristo. Esse é o trabalho do pastor. É o trabalho de carregar a ovelha, é o trabalho de curar as feridinhas da ovelha, de atender a ovelha, mas direcionar a vida da ovelha para a missão, sabe? Eu tenho um texto aqui que eu tô assim, eu estou com uma tendência de ler, mas eu tenho medo de ser mal compreendido, sabe? Mas é o texto que uma ovelha me mandou. Essa ovelha, ela acha que eu não cuidei dela. Na cabeça dela, o que eu fiz foi insuficiente. Ela não concorda com algumas atitudes que eu tomei junto com os anciãos da minha igreja. Tem algumas coisas na minha personalidade, na minha maneira de dirigir a igreja que acho que ela não gosta. E eu estou tentando resolver uma questão dela com um casamento anterior. E eu mandei um texto procurando aproximação, como já fiz outras vezes, para poder tentar ajudar, né? E eu tô com um texto aqui que ela me mandou, que eu tô com vontade de ler. Ouça a voz do Espírito. Mas eu não sei se devo. Mas eu vou ler apenas um pedacinho dele. Não, melhor não. Melhor não. Mas eu vou, só um minuto. Mas eu vou dizer para você uma coisa. O texto desrespeita, agride, ignora a autoridade, acusa sem fundamento, julga. É assim, eu penso que qualquer erro que o seu pastor cometa não pode te dar o direito de você agredi-lo. Nenhum, querido. A gente não pode agredir ninguém. E assim, quando o pastor recebe um texto desse, com todos os esforços que a gente faz, você ainda encontra pessoas para serem tão descompensadas na maneira de tratar os outros, por mais que você ensine por exemplo e por conceito, é muito difícil. Ó, vou chamar a avó para a gente conversar de coisa boa, mas escute uma coisa, ó. Pastor bem cuidado, cuida bem da ovelha. E aí, para eu terminar esse aconselhamento para você, há um câncer, querido,
Há um câncer na igreja. E eu vou falar sobre esse câncer com um exemplo. Eu saí da igreja, não saí da igreja adventista não, viu? Saí do templo. Eu saí do templo, assim que eu saí do templo, no meu primeiro distrito, meu carro estava parado bem na frente da igreja e um jovem sentado no capô do carro. Aí eu, bondosamente, me aproximei e falei assim, amigão, desce aí, pode amassar, rapaz, isso vai dar um prejuízo e tal. Aí ele desceu e eu ouvi ele falar assim baixinho, é o meu dízimo que paga esse carro aí. Ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Muito embora o pastor ele receba do dízimo, porque isso é um preceito bíblico, o Senhor disse que o dízimo é para cuidar do pastor, lá na Bíblia. Quando eu recebo o meu salário, ele é o meu salário, eu trabalhei, lutei para conseguir o recurso financeiro. E eu sou tão dizimista e ofertante como qualquer membro da igreja. Essa relação doentia de que o pastor tem que fazer porque ele recebe do dízimo e por isso ele tem obrigação de fazer, e quando o membro olha para o pastor com essa perspectiva de que o pastor recebe do dízimo, eu passo a ser um empregado seu, porque você paga o meu salário. Se você não concorda com isso, brigue com Deus. Mas foi o Senhor que diz que é o dízimo que deve alimentar a família pastoral adventista, que assina um termo de compromisso no início do ano, de que ele não terá uma outra atividade a não ser pastorear as ovelhas. Então, vamos quebrar esse ciclo danoso, ruim, de olhar para o pastor e ele recebe do dízimo, tem que fazer mesmo. Pastor, que é pastor, ele faz por amor, irmão. Tanto é por amor que ele esqueceu da própria vida, esqueceu dos próprios sonhos, esqueceu de empreendimentos humanos, de qualquer outra coisa para viver apenas o ministério, dedicado exclusivamente à obra de Deus. Então, cara, cuida bem do seu pastor, e ele vai cuidar bem, sabe? Cuidar bem das pessoas, geralmente você recebe um retorno positivo. Tendo dito essas coisas, quem foi que me chamou? Foi o pastor Gilson? Perfeito. Fala, amado. Desculpa, meu irmão, desculpa que eu estou aqui ardendo. Não, querido, falar nisso, eu tenho uns dias que eu não falo contigo, o senhor está bem, amado? Eu estou bem, você é lindão de Jesus, viu? O senhor também é lindaço. E aí? Deixa eu só corroborar com essa pregação do pastor e o que o senhor está em pauta para as ovelhas do Senhor Jesus que são conduzidas por pastores que estão aqui no Zoom, mais de 800 pessoas, e lá no YouTube, mais de 5.000 pessoas. Queridos, eu pastoreio, eu sou missionário, sou evangelista há 24 anos, eu sei o que é sofrimento de pastores, principalmente aqueles que são assalariados, aqueles que vivem da obra. Sabe como é que vocês fazem, queridos, para identificar o bom pastor? Você ora ao Espírito Santo de Deus e descubra se ele tem o chamado para ser pastor, se verdadeiramente ele representa o chamado de Deus para ser um pastor, ou se ele quer ser chamado de alguma forma de pastor. Essa é a grande diferença. Porque o pastor, acima de tudo que ele é um verdadeiro para-raios. Não é fácil. Agora, quer ver um exemplo, pastor? Como o senhor negligencia, como o senhor faz coisas que não agradam muito, pastor Wagner. Fala para o senhor, sou sincero. O senhor veio aqui na Bahia, teve aqui na minha casa, na minha pequena pousada, comeu uma muqueca de peixe baiana conosco. E lá em Eunápolis o senhor teve, o senhor deixou uma marca tão ruim lá, tá? Abro aspas, que eu fui chamado agora para ser pregador e dar meu testemunho, dia 26 agora de março, pela irmã Cida, que é da Igreja Central, onde vamos fazer uma vigília em prol do pastor Wagner, em prol da Sala 57, dia 26 agora.
Tá? Então não fica preocupado não, meu irmão. Não fica preocupado, querido. Avante, avante. Ó, deixa eu falar para o senhor, sabe aonde? Lá Isaías, para os outros pastores. Agora eu quero falar para os seus demais colegas pastores. Eu não sou pastor da Adventista. Eu cheguei pastor na Adventista. Estou agora como coordenador da ASA para fazer um grande trabalho aqui com a ação solidária, que eu já faço desde antes de ser um evangélico. Quando eu era espírita kardecista, já fazia um trabalho solidário. E agora com a ASA, que nós vamos fazer. Palavra para o senhor, pastor Wagner e pastores amigos. Isaías 45, 2 e 3. Diz Deus para vocês: eu irei na tua frente, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferros de ferro, e lhes mostrarei as riquezas espirituais e materiais que estão ainda encobertas. Amém? Obrigado, pastor Wagner. Pode prosseguir. Gilson, amigão, pastorzão que entrou na sala aí, foi batizado tem pouco tempo e hoje já coordena a ASA na sua reunião, na sua região. Pessoal de Eunápolis. 4 meses. O pessoal de Eunápolis vai fazer uma vigília linda, a gente vai divulgar essa vigília aqui. Nós tivemos na igreja de Eunápolis, foi uma bênção lá. Obrigado, Gilson. Obrigado, senhor também. Deixa eu só complementar para todos da sala, que eu sei que oraram. Nós tivemos aqui o primeiro retiro IASD, Igreja Adventista Sétimo Dia, aqui no nosso camping, que foi lançado aqui no dia 25, agora em fevereiro, no feriado do Carnaval, onde tivemos mais de 100 pessoas e tivemos aqui 4 pastores da associação enviados para poder pregar aqui. O sucesso foi tão absoluto, irmãos, que eu não tenho como ter uma reclamação. Sucesso espiritual, cultos todo dia às 5 horas da manhã, cultos à noite, cultos à tarde e muita diversão, muita brincadeira, sem ter sequer uma observação a fazer. Olha, em 24 anos aqui nesse local, já fiz N retiros, N vigílias, todas com probleminhas para poder justificar para os pastores, para os amigos. Mas, graças a Deus, o perfil nosso, Adventista do Sétimo Dia, é diferenciado. Não somos melhores que ninguém, somos apenas diferentes. Obrigado, amigão. Pastor Gilson, inoxidável. Amigos, esta conversa que nós estamos tendo aqui, ela não tem uma autodefesa, preocupação exatamente comigo, preocupado exatamente com as críticas. A minha ideia, queridos, é que nós temos que ter um relacionamento alinhado, eu e a ovelha e eu, um cuidando do outro, um suportando o defeito do outro, um avaliando as qualidades e ressaltando essas qualidades. As pessoas estão lá fora esperando serem acessadas pelo Espírito de Deus, dependem de nós, e quando você não se dá bem com o seu pastor, ou o seu pastor não se dá bem com você, o prejuízo é para a obra de Deus. Para a obra de Deus. Então, vamos olhar, sabe? Os pastores olham para as suas ovelhas e devem olhar para elas com carinho, com amor, cuidar, fazer o máximo por elas. Mas a ovelha também deve olhar para o pastor, amar, cuidar e fazer o máximo pelo pastor, para que esta junção harmônica, regada a óleo do Espírito, promova a salvação de outras pessoas. Então, eu estou falando com alguém aqui que não se dá bem com o seu pastor? Estou falando com alguém aqui que não gosta do seu pastor, que está orando para o seu pastor sair lá do distrito? Estou falando com alguém? Ou é sempre o pastor do outro distrito, sempre é o melhor, né? Faz assim, ó, pega o telefone, liga para ele, ora pelo pastor, ame o seu pastor, ame a esposa, cuide dos filhos, mostre cuidado, e você vai ver que esse pastor, estando saudável mentalmente, espiritualmente, ele vai devolver para você. Faz isso. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Lauzinha, você está na sala há quanto tempo? Vai fazer 1 ano em abril. 1 ano já? Em abril. E aí você outro dia disse assim, pastor, eu tenho vontade de fazer mais. Como é que é esse negócio de querer fazer mais, Val? Então, pastor, só entendeu o que eu quis dizer, né? Não, eu quero que você comente exatamente isso. Eu quero dizer para o pastor Ideraldo e pelo pastor Armindo, tá? Que eu estou orando por eles. O nome de todos vocês estão aqui
no meu quarto de guerra, tá? Tem pessoas que passaram isso só uma vez e o nome tá aqui, tá? É assim, pastor, o dia que o senhor falou do pastor Luiz Gonçalves, que o pastor Luiz Gonçalves tinha saído da Novo Tempo, quantos de vocês oraram por ele? Quantos de vocês jejuaram por ele? Aquilo mexeu demais comigo, demais mesmo, sabe? E aí eu comecei a pegar o nome de alguns daqueles que aparecem mais, sabe? Comecei a orar, na verdade. Aí eu comecei a colocar o nome deles aqui. Aí eu falei, não, eu vou colocar o nome de todos os pastores que entrarem aí na sala, eu vou colocar o nome deles aqui. Eu já tenho 61 nomes aqui. Tem alguns que passam uma vez só e o nome está aqui, eu oro por ele, pela família. Eu tenho o contato de alguns, então eu tenho o nome da esposa, o nome dos filhos. O pastor Armindo, por exemplo, não tenho o contato dele, mas está aqui o nome da esposa Sandra, a sua filha Débora, a sua filha Eliette. E eu comecei a orar, e assim, é algo maravilhoso para mim, sabe? É uma coisa que eu não consigo mais deixar. A madrugada aqui orando por vocês é algo assim extraordinário. E algumas vezes que eu falei para o Senhor, que eu perguntei para Deus, Senhor, o senhor está me ouvindo? Vocês estão ouvindo orar por esses pastores? Eu olho o nome aqui de vocês e falo, que coisa tremenda, orar pelos ungidos do Senhor. Você está me ouvindo? Val, você quando pensou em orar pelos pastores, você falou assim, meu Deus, mas eu vou orar pelos pastores, assim, você sentia uma distância da ideia da ovelha poder acessar o pastor? Muito, pastor, eu sempre vi vocês assim como super-homens. Quem sou eu para orar pelo pastor? Eu sempre pensei assim, quem sou eu? Então eu nunca tinha orado pelo pastor antes, a não ser assim, Senhor, abençoe meu pastor. Hoje eu mando áudio de oração para o meu pastor, amo meu pastor, pastor Neri, amo meu pastor. Quem me conhece sabe que eu tenho um relacionamento muito bom com a família pastoral da minha igreja, amo eles. E hoje eu entendi que, como o senhor diz, o mesmo remédio que vocês oferecem, vocês precisam, né? E várias vezes, pastor, orando assim, orando por eles, por exemplo, rapidinho, um dia eu estava orando, a primeira vez que eu questionei isso a Deus, eu estava orando e na época era 32 pastores só que tinha aqui. E aí eu fui me arrumar para entrar na sala, né, sair da oração, e lembrei de um nome que eu não tinha orado. Aí eu falei, mas como pode? 32 pastores, eu vou lembrar de um nome. Aí eu vim aqui no quarto. Quando eu cheguei aqui, o nome desse pastor estava no chão. Tinha caído. Aí eu falei, não, Deus está me ouvindo. Aí o pastor Misael, ele não sabe, mas quando eu chamei ele, eu sempre olhava o nome dele aqui, acho que eu contei isso para ele, e falava, o pastor não está na sala, o pastor não está na sala. E orava, eu falei, preciso pegar o número desse pastor. E foi passando, eu contei isso para o senhor, foi passando. Aí eu falei, não, eu preciso, porque toda vez que eu parava no nome dele, eu lembrava, eu preciso pegar o número desse pastor. Aí eu liguei para ele, não, eu mandei uma mensagem, mandei o nominho dele aqui, a mensagem que eu estava orando por ele, e ele me mandou um texto, ele desabafou uma situação que ele estava vivendo. Eu falei, a resposta de Deus, sabe? E quando o nome daquele pastor caiu, pastor, eu entendi assim, filha, eu estou ouvindo a sua oração, e faltou esse, viu? Você precisa orar por ele. E assim, eu queria falar um pouquinho para as ovelhas, para todos. Os pastores, eles não são nossos funcionários, nós não podemos tratar eles como se eles fossem empregados nossos. Eu acho um absurdo quando a gente fala, né, a maneira de dizer que é o nosso dinheiro que paga eles. Não é, quem paga eles, o dinheiro é de Deus. Nós não podemos tratar os pastores assim, sabe? Eles precisam de amor como nós, eles precisam de carinho como nós. E sabe, pastor, uma coisa que me entristece muito, quando termina um culto de sábado, e alguns de nós pegam o pastor e fica lá conversando, e a família pastoral dentro do carro, esperando. Eu já vi isso até 1h da tarde. Isso destrói, sabe? Isso faz com que os filhos, eu creio, tomam até bronca da igreja. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Deixa o pastor ir embora, almoçar com a sua família,
Tem pastores que só almoçam com a família no fim de semana, deixa eles embora para casa no sábado, procura eles em outro momento, falam que precisa conversar com eles, ligam, mas deixa o pastor ir para casa. A família pastoral toda esperando, às vezes com o bebê no colo, no carro. Nós não temos esse direito, irmãos. Não temos. E o pastor precisa de carinho, assim como nós. Toda vez que eu procuro o meu pastor, ele está ali sempre, sempre. E o pastor Moreira falou uma vez, eu fui juntando essas coisas, sabe, pastor Wagner? O pastor Moreira falou uma vez que alguém comentou com ele que pastor não tem amigo. Mas como assim, irmãos? Olha quantos nós somos. Como assim o pastor não tem amigos? O pastor, ele cai também como a gente. E nessa hora, nós, ovelhas, nós temos que estar ali para ajudá-los a levantar, sabe? Porque toda hora que a gente precisa, eles estão ali. E outra coisa, às vezes as pessoas falam assim, mas o meu pastor não me visita. Irmãos, fala para o pastor que você quer uma visita. Meu pastor não dá a mínima para mim, chama ele na sua casa. Toda vez que eu chamei o meu pastor, ele veio. Eu não posso ficar esperando, meu pastor não liga para mim. Liga você para ele. Val, sabe, eu penso assim, existem pastores que eles não cumprem o seu papel como pastor? Existem. Claro que existem. Existem ovelhas que não cumprem o seu papel como ovelha? Existem. Alguém pode estar pensando assim, é porque você não conhece o meu pastor. Tudo bem, tudo bem. Podem haver pastores que não cumprem seu papel, assim como ovelhas que também não cumprem seu papel. Claro que sim. E o Senhor vai pedir conta de todos esses. Não é sobre esses extremos que eu estou falando, sabe, Val? Eu estou falando do pastor que vem com sonho para o ministério, ele vem com desejo para o ministério, de cuidar, e com o tempo ele vai sendo tão minado em suas cobranças, tão minado e tão criticado às vezes, que ele vai perdendo o brilho. Alguns pastores que você não recebe mais retorno deles, aquele que você acha que deveria ter, é porque ele já está frustrado das tentativas que ele mesmo teve de tentar. Vou contar para você, amigo. Às vezes é difícil prosseguir, porque, sabe, a mão no ombro desse pastor, isso é uma bênção. Entende? E isto soa bem, aquece o coração. Uma ligação dizendo, pastor, não liguei para te contar nenhum problema, não. Que a gente, toda vez que toca o telefone, né, pastor Iberaldo? Lá vem coisa por aí. Pastor, eu só liguei para dizer que eu estava aqui no meu quarto orando pelo Senhor, e que se eu precisar de mim, pastor, estou à disposição para ajudar. Essas coisas vão criar um clima gostoso para o trabalho, sabe? Deus é honrado com essas coisas, Deus é glorificado com esse cuidado, da mesma forma como o pastor deve atender sua ovelha e deve orar com a sua ovelha. Eu quero lembrar você que quando você pensa no pastor, você pensa Val e um pastor, né? O pastor, quando pensa em ovelha, pensa pastor e 500 ovelhas como eu tenho. É diferente a forma como se pensa, sabe? Quando você pensa em mim, você pensa só em mim. Quando eu penso em você, ovelha, eu penso em 500 que eu tenho que dar conta. Então, nem sempre a gente consegue fazer tudo que deveríamos fazer pela dimensão, tamanho do trabalho. Bom, esse processo que você disparou, o Espírito Santo chamou você, e quando eu falei aqui, olha que legal. Você vê como é que isso é importante, né? Pastor Edmir, ele deve ter saído, está com algum compromisso no campo, é departamental, mas ele escreveu aqui, foi hoje que ele escreveu para mim, antes de estar aqui. Eu tenho sido alvo da intercessão da Val, sou imensamente grato. Amém. Glória a Deus. Essa gratidão do pastor aquece o coração dele e, põe o pastorzão para voar no trabalho. É legal. Quando você começou esse trabalho e você começou a entrar em contato com os pastores, você se surpreendeu com pastores abrindo o coração para você? Muito, muito. Chorei várias vezes, várias vezes. Eu tinha medo até, né, de mandar uma áudio de oração e a pessoa não gostar,
Nossa, pastor, é impressionante o retorno. Impressionante. Você... Tem um pastor aí que está sumido, não falei o nome dele não, você sabe quem é. Cada vez que o senhor lê o nome deles aí, eu falo, se eu voltar, ele estava o tempo todo, né? E ele está sumido, em nome de Jesus ele vai voltar. Falei com ele, você falou para mim, eu falei com ele. Sim. Ele disse que está voltando aí para estar conosco na sala. Cada vez que o senhor lê, pastor, cada vez que o senhor lê o nome dos pastores aí, teve um dia que tinha 27 pastores aí ao vivo. Cada vez que o senhor lê, eu vou pensando, isso não tá. Quando você começou a ouvir, e a gente não vai comentar nada da intimidade deles, né? Mas quando você começou a ouvir alguns pastores que abriram o coração para você, você se surpreendeu com o abrir do coração no sentido, nossa, mas o pastor também tem lutas, né? Ele não é esse super-homem que a gente pensa, né? Sim, me surpreendi muito, porque eu sei que vocês têm luta, pastor, mas assim, eu não imaginaria que o pastor ia falar comigo, olha por isso, estou passando por isso, nossa, isso enche o coração da gente de alegria, vou fazer de gratidão a Deus. Vou fazer uma pergunta crucial aqui. Nós, pastores, evitamos conversar com os membros da igreja sobre determinados assuntos, porque a gente depende da imagem, não que os pastores vivam vida torta, são pecadores rebeldes, nada disso. Pastor, não sei se você está me ouvindo, eu não estou, tá? Estou te ouvindo. Agora sim. Não é isso que eu estou dizendo. Pastor é um homem que, separado do Senhor, ele busca santidade. A gente tem esse lado da busca, evidentemente. Mas a gente tem medo de, por exemplo, eu estou passando um problema com a minha esposa ou com a minha filha e não quero falar porque como é que eu vou aconselhar alguém que está com problema com a filha se eu estou, né? E assim, como é que o membro da igreja vai olhar para mim se ele souber das minhas lutas? Aí é assim, o pastor veste uma couraça, põe uma roupa de super-homem, aparece na igreja sempre muito poderoso, Bíblia na mão, sai, tem sempre o melhor conselho, nunca está passando por crise. Aí você vê pastor em depressão, casos de pastores que tiram a própria vida, pastores que desistem do ministério. Aqui, no meu campo, recentemente, alguns pastores entregaram a credencial. E não foi, queridos, por problema moral, financeiro. Não, perderam o brilho do ministério. Perderam o brilho. Toma, não quero mais cuidar de ovelhas. Foi embora. Tem um outro amigo, queridos, que está em depressão até hoje, ele não consegue sair da crise depressiva. Por quê? Porque a gente vai recebendo. Eu não posso contar tudo para minha esposa, porque se eu contar tudo para minha esposa, ela vai sofrer uma carga muito grande e vai ter dificuldades até de entender determinadas coisas. Então eu só vou recebendo. São 500 pessoas que eu cuido, tem pastor que cuida de 2.000 ovelhas. Você já imaginou isso? Já imaginou isso? Então, da mesma forma como o pastor deve cuidar da ovelha, a ovelha deve cuidar do seu pastor, porque ele também é ovelha. Lembra disso? Temos que ser ovelha, né, pastor? Porque às vezes a gente é lobo, né? É ovelha, entende? Então preste atenção nisso. Eu não estou aqui querendo justificar que o pastor que não trabalha corretamente não deve ser observado, o ritmo dele não deve ser adequado. Não estou querendo justificar um trabalho mal feito, não. Mas eu estou querendo dizer, querido, que se houver união, amor e óleo nesta engrenagem, quem é beneficiado é a igreja local, quem é beneficiado é o perdido, que vai ter uma igreja grande trabalhando por eles. E hoje eu queria desafiar você mais uma vez. Já fiz esse desafio ali no passado, vou fazer de novo. Pega seu telefone, pega lá o número do seu pastor. Você tem o número do seu pastor?
Pega o número do seu pastor, liga para ele. Liga para ele e diz assim: ô pastorzão, liguei só para dizer assim, ó, estou com o senhor aí, vou orar contigo agora para que o Espírito de Deus venha sobre você, para que o senhor tenha alegria de cuidar da gente e juntos a gente cuidar dos outros que estão precisando de Cristo. Pastor, se o senhor precisar de alguma coisa, pode vir aqui. Pastor Wagner, é legal. Faz uma comidinha que ele gosta. O meu pastor gosta de comida de milho. Sempre faço. Faz uma comidinha que ele gosta, leva para ele. Que legal isso, né? Que legal. Manda mensagem para a esposa. O pastor, amado, ele é grande parte do ministério sustentado pela sua esposa, querida. É o ombro da minha que sabe as lágrimas que eu choro. Entende? Então, fala lá com a esposa do seu pastor. Ah, mas ela é tão fechada, parece pouco na igreja. Mas se você começar contato e etc, e ela gostar da ideia, daqui a pouco ela vai estar mais feliz. Fala com os filhos do seu pastor, amado. Abraça esses meninos. Não deixa a família pastoral sozinha, não. Não estou pedindo para você ficar bajulando ninguém. Não é isso, é porque, eu vou repetir, esta relação é poderosa. Pastor, vamos cuidar das ovelhas do Senhor, sabe? No máximo. Eu sei que você sabe o que eu estou dizendo, pastor. Eu sou pastor. A gente faz e no final do dia ficou coisa para fazer. Em especial em cuidado deles. Mas eu vou fazer um apelo para você, pastor. Faça o máximo pelas ovelhas. O máximo. E essas coisas vão gerar bênção pura. Que coisa boa, né? Balzinha, eu vou fazer então a última pergunta. E eu vou chamar o Misael aqui para terminar nosso testemunho. Val, ao pastor abrir o coração contigo e perceber que ele é igual, né? Assim, na necessidade, não na responsabilidade. Nós somos diferentes na responsabilidade, muito, mas iguais como seres humanos e em nossas necessidades. Quando você soube que os pastores são deficientes, no sentido de ter fraquezas normais de um ser humano, você respeitou menos o seu pastor? Não, claro que não. Ô, pastor, eu sempre soube disso. Eu sempre soube, assim, quer dizer, eu via vocês como super-homens, assim, eu não vou orar pelo pastor porque ele é ungido do Senhor, quem sou eu, né? Mas que eu sempre, todos nós podemos cair, não importa. Não, de maneira nenhuma, pastor. Continuo respeitando vocês, amo vocês demais, e assim, quando o pastor cai, quando o pastor erra, qual que é o nosso papel? Orar por eles, jejuar por eles, estar ali e falar, estou aqui, nós temos que ajudá-los a levantar. São pecadores como eu, né? Exato, nós temos responsabilidade maior, sabe? O desejo de santidade que você tem, eu também tenho. Nós Sim. temos nossas inclinações e pecados que a gente tem que conviver e lutar com isso todo o tempo. Mas a nossa responsabilidade é lá em cima. Mas a gente, essa ideia de que a fragilidade do pastor pode, o fato dele ser frágil, não de alimentar pecados ou acariciar pecados ou ser, não é isso que eu estou falando, mas de saber que é um ser humano e que tem problemas, não pode me afastar. Precisa de amor, precisa de carinho, precisa de abraço, precisa do eu te amo. Eu amo o Senhor. Eu também amo você, garotinha. Amo você. Que coisa. Ô, João, eu também te amo. Você não precisa ficar com ciúme, não, viu, menininho? Coisa boa, né, rapaz? A sala nos deu o privilégio, irmãos, de nos amar assim, abertamente, sem nenhum tipo de malícia ou pretensão nesse amor. Isso é lindo demais. Ô, pastor Misael, vamos terminar esse testemunho aqui, rapaz. Como é que você, pastor,
como é que você se sentiu sendo pastoreado? Acho que isso é legal demais, né? Pastor, é maravilhoso. Vou citar só um exemplo básico. Eu comentei com a irmã Val, nessas trocas de mensagens de WhatsApp, da expectativa de eu e a expectativa que eu e minha esposa estávamos tendo em ter mais um filho. E já estávamos tentando há um certo tempo, né? Desde o início do ano passado, já estávamos tentando, e já tinha um ano, final de novembro, já estava completando um ano dessa tentativa de termos o terceiro filho, né? Que está vindo para ficar no lugar do segundo, que, como todos sabem, faleceu no 8º mês de gestação. Então, eu comentei isso com ela chegou para mim, pastor, e aí eu senti o carinho da irmã Val, eu estou citando um exemplo simples, um dos outros exemplos que eu poderia ter citado, que poderia citar aqui, mas o tempo é curto. E ela falou assim, pastor, tem uma receita para você, compra levedo de cerveja e comece a tomar, você e sua esposa, porque levedo de cerveja, eu soube aqui de um profissional da área de saúde, que é muito bom para a fertilidade e para fortalecer o organismo, purificar o sangue, e ela foi me convencendo, e eu fui lá na farmácia, comprei o remédio, o comprimido, né, o levedo de cerveja, que é natural, e comecei a usar. E pouco tempo depois, recebemos a notícia de que a Vanessa estava grávida, e tudo se misturou num processo gostoso, onde o Espírito Santo atuou de forma assim extraordinária, e a Vanessa apareceu grávida, e ficamos felizes. E eu vi como uma... Eita glória, levedo de cerveja, irmão, levedo de cerveja, varão, fortalece o sangue e a esposa fica grávida, glória a Deus. Pois é, rapaz. Então, assim, eu sabe, gestos como esse, e eu comentei, aí eu vou fazer um paralelo. Eu comentei isso com outros irmãos. Eu não comentei essa dificuldade minha somente com um. Eu comentei essa mesma dificuldade com outros irmãos, mas dentre todos, somente ela teve e eu tenho que ser honesto, somente ela teve essa sensibilidade de dizer, pastor, faz isso, vem por esse caminho, tenta com esta possibilidade. Eu não sei o que deu resultado, eu não posso chegar assim e dizer precisamente foi isso, foi aquilo, mas de uma coisa eu sei, eu me senti amado e cuidado pela irmã Val. Porque a questão aqui não é o que surtiu efeito no gerar o bebê ou na fertilidade da minha esposa, na minha fertilidade. A questão aqui que eu compartilhei do meu sentimento como pastor com outros irmãos, e todos eles poderiam dizer assim, pastor, eu vou orar por você, pastor, faz isso, vem por esse caminho, toma um chá aqui. E eu não vi muito disso, mas a irmã Val, muito disso. Mas eu vi o pouco disso e o pouco necessário. A irmã Val, ela foi uma das únicas que chegou para mim e com amor no coração manifestou esse gesto de carinho. Então, eu agradeço a Deus pelos homens e mulheres de oração que têm orado pelos pastores. Em todos os distritos que eu pastei, pastor Wagner, eu encontrei homens e mulheres que chegaram para mim e disseram, pastor, estou orando por você, e eu creio, eu acreditava na oração dessas pessoas e na sinceridade delas ao vir para mim e dizer assim, pastor, estou orando por você, você é alvo das minhas orações. Mas essa não é uma realidade do todo. Infelizmente, essa é uma realidade de uma pequena minoria que ora pelos pastores e que vai até eles e expressa isso para eles com amor, com sinceridade e com desejo de ver o pastor fazendo o melhor para o reino de Deus. Eu dou graças a Deus pela vida da irmã Val, como também de outros irmãos que tanto no meu distrito quanto nos distritos dos meus companheiros têm sido homens e mulheres de oração, orando intencionalmente para o pastor e entendendo na figura pastoral as suas limitações, as suas necessidades, os seus dilemas pessoais que eles travam e respeitando acima de tudo o pastor como um ser humano
como um filho de Deus, vendo no pastor um ser humano. Nós somos seres humanos. Pastor Misael. Então, isso é, acima de tudo, precisamos ser respeitados como ser humano, porque, por exemplo, pastor Wagner, desculpa falar aqui, mas eu tenho que citar novamente. Quando uma ovelha chega assim e diz, sou eu que pago o teu sustento, você está dizendo assim, olha, cuidado, porque a tua dignidade eu posso roubar de você. Eu acho que isso é ofensivo. Quando se trata de pão e água, queridos, nós estamos falando de dignidade. Quando se trata de segurança, nós estamos falando de dignidade. Quando se trata de uma casa para morar, nós estamos falando de dignidade. Imagina você tirar a dignidade de uma pessoa. São necessidades básicas, estão dentro da base da Constituição do nosso país, dentro da Constituição Mundial, direito à segurança, direito à alimentação, direito à casa, direito à moradia, direito à educação para os filhos, dignidade básica, isso é o básico. E aí, quando você tira isso de um servo de Deus, que tem dedicação exclusiva e não tem outra fonte de renda para sobreviver que não seja aquilo a qual ele dedica 24 horas do seu tempo para a causa do mestre, você está dizendo assim, eu vou tirar a tua dignidade. Então, não é assim que a gente deve se comportar, tentando tirar a dignidade ou ameaçando a dignidade daquele ser humano. Então, pastor Wagner, irmã Val, eu tenho que declarar o meu amor para vocês, eu tenho que declarar meu amor para todos os irmãos que oram pelos pastores e tenho que dizer para vocês que vocês são especiais demais, que o meu coração transborda em alegria, em gratidão. Ontem mesmo, visitando uma igreja aqui no distrito, eu estou chegando no distrito agora, só tem um mês que eu estou no novo distrito, fui transferido agora no mês de janeiro, e ao chegar na igreja, os irmãos, pastor, eu vi seu testemunho na sala 57, eu vi sua história, pastor, estou orando por você, nós vamos juntos fazer uma obra extraordinária para o reino de Deus. Eu disse, glória a Deus, irmão, é aí que a coisa anda, é assim que a coisa vai. Vamos juntos, em nome de Jesus. E eles nos abraçaram, eu voltei com 2 melancias, feijão, pinha para casa. Toma uma bênção, irmão, toma a bênção da juventude. Pastor, aqui na sala tem uma serva de Deus que está ouvindo a gente. A minha amiga está lutando contra o câncer, a doença recidivou, voltou recentemente, ela está muito aflita, eu tenho orado muito por ela, a irmã Antonilda. Mas lá em Araguaína, era comum quando tinha almoço na central, e eu estava em outra igreja pregando, então eu chegava um pouco depois do horário do começo do almoço. Mas a irmã Antonilda sempre fez um negócio, cara. Sempre fez um esquema. Quando eu chegava, ela já me chamava, pastor, vem aqui. Pois não, minha queridinha. Quando eu entrava, a comida minha e da minha esposa e da minha filha estavam separadas antecipadamente, porque ela sabia que o pastor ia chegar depois, porque estava em outro ofício trabalhando. Rapaz, isso dá uma satisfação, sabe, de que as pessoas pensam em você, se preocupam com você, querem o seu bem. Cheguei aqui na igreja da Fercal outro dia, na minha igreja aqui tem um almoço, eu sempre prego em 2 igrejas todo sábado, e aí chegando lá, me chamaram, pastor, seu prato está aqui feitinho e tal. É legal esse cuidado, né? Isso faz com que a gente tenha vontade de devolver, não que eu precise disso para devolver, porque é minha obrigação fazer pela ovelha, pelo amor que eu tenho por elas e a Deus, mas que isso estimula um melhor trabalho, você não tenha dúvida disso, né? É um casamento. Eu só quero mandar um abração aqui para o distrito de Santa Maria da Vitória, meu novo distrito, minha nova casa e meu novo campo de trabalho. A todos os irmãos que participam aqui da Sala 57 de Santa Maria da Vitória, meu abraço, um beijo no meu coração. Estamos juntos, povo de Deus, para avançarmos com o reino de Deus aí, com a obra do Senhor neste lugar, tá bom? A cada um dos irmãos da Sala de Santa Maria da Vitória, do Distrito de Santa Maria da Vitória, eu aqui manifesto meu abraço para você. E permaneça nessa sala, que é um espaço abençoado, quentinho, para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Aqui vai uma homenagem aos pastores, e eu peço que você ore pelo seu pastor, visite seu pastor, tá bom? Sonhos. São muitos os sonhos. Sempre sonhei em ser médico.
e fico muito feliz por ter conseguido realizar esse sonho. Desde pequeno, brincava com construções. Sempre foi meu grande sonho usar este capacete. Sonhos. São muitos os sonhos. Na verdade, o meu sonho era ser veterinário, mas Deus me guiou de uma forma muito diferente, de um jeito que eu nem sequer imaginava. E hoje eu sou muito feliz sendo professora. Meu sonho era trabalhar fora, ficar no escritório, mas de repente Deus colocou um outro sonho no meu coração. Agora estou aqui com meu bebê, mais feliz do que eu jamais podia imaginar. Sim, querido pastor, Deus tem sonhos para os seus filhos. Ele sonhou com você. Ele desenhou seu rosto. Pensou no timbre, no tom de sua voz. Calculou sua altura. Escolheu seus pais. Já sabia desde o princípio como seria a sua educação. Ele separou uma esposa que o completasse de maneira perfeita. Preparou-a, colocou no coração dessa mulher o sonho de ser esposa de pastor. No sonho de Deus para a sua vida, já estavam listadas todas as igrejas, distritos, todas as instituições, todos os locais por onde você passaria. Porque em sua grande sabedoria, o Senhor Deus sabia exatamente onde seus talentos seriam melhor aproveitados. No sonho do Pai, já estavam escritos os nomes de todas as ovelhas que fariam parte do seu rebanho, que por sinal não é pequeno. Muita gente já esteve e ainda está sob os seus cuidados. Ah, no sonho do Pai para a sua vida, não havia problemas, não havia lutas, preocupações, nem lágrimas. Mas, por conta de um ser das trevas, as dificuldades vieram. Mas ele já estava lá, para ajudá-lo a continuar sonhando. Sim, porque você também sonha. Sonha em realizar em sua vida os sonhos do Pai. E nessa ânsia de fazer o que Ele quer, não se esqueça que por mais que você sonhe, infinitos são os sonhos de Deus para você. Infinitos mesmo, eternos. Porque os sonhos de Deus para a sua vida não acabam aqui. O Pai só vai acordar do sonho em que o vê no dia em que lá no céu Ele abraçar você. Pastor, você é o sonho de Deus. Valzinha, junto aí do seu maridão, ore pelos pastores, por favor. Pastor, posso falar 4 coisas para o pastor Misael? Por favor, pode, claro que sim. Pastor Misael, eu amo o Senhor, preciso do Senhor para ser feliz, o Senhor é a parte visível de Deus, e eu creio muito mais em Deus porque o Senhor existe. Abraço na Vanessa, abraço no Emanuel e nesse bebezinho aí, que em breve vai estar aí, só vai estar aí mostrando pra gente. Amém. Muito obrigado, irmão Val. Desejo mesmo para você. Eu amo você, seu esposo, seu filhão. Preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu acredito mais em Deus porque você existe. Amém. E eu me sinto, de fato, amado pelo cuidado que você e sua família têm tido com a minha família. Pastor Ideraldo, aquele abraço. Que mensagem poderosa, Pastor Ideraldo. Companheiro lá no SALT, lá no seminário, fazendo monitoria juntos lá no campus, dormindo até tarde, hein? Você lembra, amigo? Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Abençoe tua família também, pastor Ideraldo. Pastor Wagner, Deus te abençoe. Surpresa gostosa, viu, pastor Wagner? Obrigado pelo carinho, pelo mimo que você me deu hoje. Não estava programado, pastor, aqui o vento sopra onde quer, e quando alguém falou do Ministério da Val, você falou do Ministério da Val de intercessão, eu falei, pronto. O vento vai para essa direção aí. Glória a Deus. Valzinha, ore por gentileza. João, cara, olha para o Senhor e toma a sua decisão ao lado dele, viu, amado? A gente está esperando isso. Ninguém vai forçar isso. É um tempo seu, amado, mas tenha certeza que no meu coração está uma ansiedade celestial de você tomando sua decisão logo ao batismo e a gente poder ver as cenas aqui.
Tá bom, amado? Amém. Deus te abençoe ricamente. Amém, pastor. Abençoe vocês também. Obrigado aí por permitir que a sua esposa sempre esteja conosco aqui de maneira tão agradável junto com você. Tá bom? Maravilha. Ora aí, Valzinha, pelos pastores, por favor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, que coisa gostosa, Senhor, que momento maravilhoso, Deus, aqui na sala, juntos, te adorando, te buscando. Espírito Santo, nós sentimos a Tua presença a cada dia. Obrigado, Senhor, por despertar não só no meu coração, mas no coração de tantas ovelhas, ó Deus, o desejo de interceder pelos pastores, Senhor. Abençoe esses homens de Deus, ungidos do Senhor. Pai, eu não os conheço, eu não sei quais são as dificuldades que eles enfrentam, mas eu tenho certeza que enfrentam, Senhor, porque todos que servimos a Ti, nós somos atacados, ó Deus. Toma nas suas mãos, em nome de Jesus, cada pastor que está aqui, Senhor. Toma nas suas mãos cada esposa de pastor, ó Deus, que elas possam ser mulheres sábias que edificam as suas casas. Abençoe os seus filhos, ó Deus. Proteja, Senhor. Coloca os seus anjos em volta, Senhor, da casa de cada um deles, da família de cada um deles. Ó Deus eterno, enquanto eles cuidam da gente, cuida deles, cuida da família deles, cuida das coisas deles. Desperta no coração de cada ovelha amar os seus pastores. E quando esses pastores, ó Deus, não fizer da maneira que o Senhor pede, Senhor, não cabe a nós reclamar, julgar, mas que nós possamos abraçá-los, interceder, ó Deus, para que eles venham a fazer de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Toma a nossa vida nas Suas mãos. Nos dê um restante de dia na Tua presença. Abençoe em nome de Jesus o meu pastor Wagner, Senhor. Abençoe ele, abençoe a sua família. O Senhor sabe o que ele precisa. Cuide das suas necessidades, ó Deus. Abrace, ó Deus. Sempre que ele tiver dificuldades, tristeza, Senhor, porque eu sei que ele tem, vai lá no ouvidinho dele e fala: eu te amo, eu estou cuidando de tudo. Vai ter uma recompensa no final. Eu estarei contigo até o fim. Amém. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos, agradecemos. Amém. Amém. Pastor Wagner, eu amo o Senhor, viu? Sua família. Eu também amo você. Você sabe por quê? Obrigado. O senhor sabe por porquê que eu estou agradecendo, né? Claro que sim, claro que sim. Papai do céu tem bênção para vocês dois aí. O João sabe disso. A gente tem orado aí pelo casamento de vocês, pela vida de vocês, pela conversão desses. Obrigada. Tamo junto, filha, tamo junto. Eu também amo vocês demais. Obrigada. Pensei que o senhor ia me chamar de filha hoje, pastor. Não. Minha filhinha. Um abraço, querida. Fica com Deus. Muito obrigado. Liga aí para o seu pastor hoje. Vai lá e abençoa o servo de Deus. Põe alegria no coração dele que vai voltar para você mesmo. Tá bom? A todos que ficaram até aqui, que maravilha. Hoje o dia foi tremendo. Um bom dia com alegria para você, irmão. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Nós também estamos aqui. Bom dia, Dudinha. Bom dia, Dudinha. Bom dia, Dudinha. Bom dia com alegria, minha linda. Bom dia, Júlio. Bom dia, Dudinha. A gente não vai não, gente. É muito barulho nas duas juntas. Bom dia. Bom dia, Lucival. Bom dia, irmão. Alegria aí é remédio para muita gente. Pastor, cadê o bom dia com alegria? Ontem não teve. Falei, calma, foi só um dia que não teve, que o povo gosta desse negócio aqui. Para muita gente um remédio, tem muita gente triste nesse mundo e que precisa participar de lugares barulhentamente reverentes. Isso nem existe, né? Barulhentamente. Gente, amanhã nós estamos de volta. Amanhã é sexta-feira, dia da preparação, queridos, já vamos pensando aí para entrar o sábado direitinho, tá bom? Ligue para o seu pastor. Hoje o ato de bondade para você ser luz, como o pastor acabou de pregar, é fazer um carinho no coração do ministro que está aí na sua igreja, tá bom? Vai lá no coraçãozinho dele, coloca uma pitadinha de amor lá. Pastor José Alves sabe do que eu estou dizendo, isso volta para a igreja muito positivamente, tá bom? Eu amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz. Você é a parte visível de Deus, irmão, e eu creio mais em Deus porque você existe. Eu, você e eu, ovelha juntinha, regada a óleo, isso representa a salvação de muita gente, tá bom? Deus abençoe você,
É hora de dizer tchau. 1, 2, 3. É hora de dizer tchau pra você. Tchau, Rosiane, eu te amo, Rosiane. Beijo no seu coração, minha linda. Até amanhã, pastor Wagner. Até amanhã, minhas lindinhas fofinhas. Até amanhã.